Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos lembrar um pouco das nossas aulas, tá? Que nós vamos falando já ao longo do tempo. E a nossa primeira aula, que foi lá na sala de aula do colégio, nós falamos sobre o que você pensa que é arte, né? E aí vocês viram que a arte, ela não está somente no teatro, no museu, tá? Ela não está somente na escola. A arte, ela está em todos os lugares, certo? E aí vocês viram algumas imagens, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. O museu expõe de obras, né, de arte de determinados artistas, então a arte também encontra-se no museu. Nós vimos também a arte do mestre, né, Vitalino, que é aquela arte da Maria Bonita, do Lampião, com são esculturas, né, isso também é arte. Nós vimos também que existe a arte circense, que é a arte apresentada nos circos, né? Nós vimos que a arte também ela está no artesanato, nós vimos um vaso chinês, né? Nós vimos que a arte também ela está na tela, né? O artista pintou a tela. E a arte também encontra-se na música. Então a arte ela está em todos os lugares, certo? Bom, nós falamos também, deixa eu só mudar minha apostila aqui para me ir lembrando. Nós falamos também sobre o ponto e linha, certo? Nós falamos sobre ponto e linha. E quando nós falamos sobre pontos e linhas, nós falamos de um artista chamado Paul Klee, né? Paul Klee. Esse artista ele utiliza-se de técnicas de linhas e curvas, tá? Para fazer suas pinturas. E aí vocês viram que existem também os pontos, né? Os pontos eles podem ser ordenados, eles podem ser aleatórios, tá? Nós vimos as questões das linhas longas, linhas curtas, linhas grossas, né? Linhas finas. Nós vimos que as linhas elas podem ser abertas, linhas abertas e linhas fechadas, certo? Nós vimos que nós temos a linha quebrada e a linha mista. Então eu tenho uma linha quebrada e eu tenho uma linha mista, certo? Então linha quebrada e linha mista. Bom, vocês viram algumas obras, né, do Paul Klee. Vocês viram que ele se utiliza bastante de linhas, de curvas, de pontos, que são obras que parecem um labirinto, né, que lembram um labirinto, certo? Então, essa foi a pontos e linhas de Paul Klee. Depois nós vimos uma coisa, no mesmo ponto e linha, nós vimos uma coisa chamada código Morse, certo? O código Morse, o que seria o código Morse? Aquela comunicação à distância através de códigos, tá? Então, o código Morse ele é um método de transmissão de mensagem à distância, tá? Então, ó, código Morse. O código Morse ele é um método, né, de transmissão à distância. Esse método de transmissão à distância, ele foi utilizado lá no século XIX, tá? E no início do século XX. Por onde eles eram transmitidos? Por aparelhos, tá? Que foram substituindo os telefones, tá? É um sistema de representação gráfica que é utilizado pontos, ponto e traço, certo? Cada símbolo significa uma letra e isso era transmitido através do som. Sons longos e sons curtos, certo? Bom, outra coisa que nós falamos foi, e aí do código Morse vocês fizeram, né, a atividade bem legal. Nós falamos sobre
pontos coloridos. O que seriam os pontos coloridos? Vocês lembram? Pontos coloridos. Nos pontos coloridos, nós vamos falar do pontilismo. Isso mesmo. Lembra aquele desenho que vocês fizeram, cheio de pontos? Isso mesmo. Nós falamos de um artista chamado Paul Signac. Paul Signac, ele queria mostrar uma coisa diferente. Tá? Essa técnica chamada de pontilismo, de Paul Signac, ela se aprofundou no quê? Na transferência de luminosidade, tá? Orientados pelos desejos do artista de inovar, de mostrar uma coisa diferente, tá? Fazendo o quê? Os pontos se misturassem, tá? Nas suas obras, certo? Quando você olha, você pensa que os pontos estão todos misturados, com cores misturadas, nas obras de Paul Signac. Isso é chamado de pontilismo, certo? Agora vamos ver outra coisa que nós vimos também foi óleos geométricos, né? Óleos geométricos. Óleos geométricos, coração de artista. Quem era esse artista que nós vimos? É um artista chamado Henri Carrières. Isso mesmo, um artista chamado de Henri Carrières. Bom, esse artista, ele se utilizou de uma técnica diferente. Então ele usou a fotografia e dessas fotografias eles reproduziam aquilo que ele tinha fotografado através da geometria, isso mesmo. Então, o artista, ele fazia tudo voltado à geometria. Então ele utilizava do quê? Ele utilizava das retas, poucas curvas, mas tudo em forma geométrica, certo? Bom, se você observar na obra de Henri Carrières, A Natureza Morta, ele fez, né, uma mesa com frutas, com flores, com garrafas e tudo voltado para a geometria, certo? Essa era ele retratava as imagens de forma cubista, tá? Trazendo o quê? A geometria para definir os seus traços, certo? Bom, outra coisa que nós vimos também foi, na nossa última aula, o tangram, certo? O tangram é um jogo composto por quantas peças? Isso mesmo. 7 peças. Ele é um jogo chinês, tá? Então, o tangram, ele é composto por 7 peças, tá? Ele é um jogo oriental, bastante antigo, tá? É uma espécie de quebra-cabeça. Ele é composto por 7 peças, 5 triângulos, tá? De tamanhos diferentes, um quadrado e um paralelogramo, certo? O objetivo desse jogo é conseguir montar uma determinada forma. Foi o que vocês fizeram, tá? Usando as 7 peças. Não pode faltar e não pode sobrar, certo? Em chinês, o tangram é conhecido como o Shi Xian Tu, as 7 peças inteligentes, certo? Então, o tangram também é bastante utilizado, sabe no quê? Na matemática, tá? As formas geométricas, as razões da criatividade, tá? As figuras, quando você monta, são figuras que nós olhamos e conhecemos. Por exemplo, teve gente que montou o barquinho, teve gente que montou o cisne, teve gente que montou a casa. Tudo isso utilizando as 7 peças do tangram,
certo? Gente, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Até a próxima aula.